Você já parou para pensar o que acontece por trás do sorriso perfeito? Aquela vida que parece de comercial, cheia de luz, viagens, filhos lindos, milhões na conta e uma legião de seguidores. Mas, e quando o palco apaga? O que sobra quando a câmera desliga? Antes de qualquer coisa, a gente precisa ser sincero com você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se valoriza histórias reais contadas com profundidade, se inscreve no canal agora e deixa o like. A gente precisa disso para continuar existindo. Os números não mentem, estamos perdendo força, e sem você aqui, esse trabalho simplesmente não faz sentido. Então já garante a sua inscrição agora e bora nessa jornada. Hoje, você vai conhecer o que ninguém te contou sobre Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do Brasil, sim, mas também uma mulher que vive numa corda bamba entre o sucesso extremo e o colapso emocional. E isso tem um preço alto demais. Você vai entender tudo até o final, e talvez nunca mais veja Virgínia do mesmo jeito. Mas me responde uma coisa, você já teve a sensação de estar cercado de gente, e mesmo assim se sentir sozinho? Já sentiu que precisa sorrir mesmo quando tudo dentro de você grita por socorro? Pois é. Agora imagina viver isso com milhões de olhos te observando o tempo todo. A vida de Virgínia parece um sonho. Mas será que ela mesma se sente acordada dentro disso tudo? Ou será que, aos poucos, essa realidade virou um pesadelo dourado? Fica comigo até o final, porque o que a gente vai revelar aqui não está nos stories, nem nas manchetes. Está nos silêncios, nas entrelinhas e nos detalhes que todo mundo prefere ignorar. E já vou te avisando, esse vídeo não é sobre julgar. É sobre refletir. Sobre o que a fama cobra. Sobre o que ela esconde. E sobre como, no fundo, todos nós estamos muito mais parecidos com a Virgínia do que imaginamos. Vamos nessa! Para entender o que está acontecendo com Virgínia, a gente precisa voltar um pouco. Não lá no início da carreira, mas para um ponto mais recente. Quando ela, já no auge, começou a mostrar sinais que pouca gente quis enxergar. Em meio a risadas nos stories, vídeos dançando com a filha e projetos milionários como o lançamento da sua linha de cosméticos, um detalhe passou quase despercebido. Virgínia começou a falar, com frequência, sobre ansiedade. Mas sempre com um tom leve, quase banalizado. Ai, tô ansiosa, ela dizia. Só que depois vieram os gestos. Ela começou a mostrar os dedos machucados, ferimentos visíveis. Disse que era mania de roer a pele. Mas será que era só isso mesmo? Você já reparou como, muitas vezes, a gente disfarça dor com piada? Como tenta normalizar algo que, lá dentro, está implodindo? O caso de Virgínia pode parecer simples. Mas se você olhar com atenção, ele diz muito sobre como o corpo fala quando a mente grita. E ela mesma admitiu, aquilo vinha da ansiedade. Um transtorno silencioso, que muita gente ignora até virar um monstro. Agora pensa, como uma pessoa que tem tudo que muita gente sonha pode estar emocionalmente esgotada? A resposta talvez te surpreenda. Você acha que sucesso é antídoto para a solidão? Que fama cura a insegurança? Então se prepara, porque o que vem a seguir pode mudar sua forma de enxergar tudo isso. Aperta o cinto, que agora a gente vai descer alguns degraus dentro da mente de quem, por fora, brilha como ouro, mas por dentro, muitas vezes, sente o peso de carregar o mundo inteiro nos ombros. O que ninguém te conta é que, na vida de uma influenciadora como a Virgínia, até o café da manhã é conteúdo. A primeira coisa que ela faz ao acordar não é espreguiçar, respirar fundo, curtir o silêncio, é ligar a câmera. Mostrar que está viva, que está ativa, que está ali. Você já parou para pensar como seria sua vida se todos os seus passos fossem julgados em tempo real? Se cada decisão simples, como o que vestir, o que comer, como falar fosse analisada por milhões. Esse tipo de vigilância constante cria um estado de alerta crônico. E isso afeta diretamente o psicológico. Não tem como desligar. Não tem modo avião. Quando sua vida virou sua marca, até o descanso é performance. E tem mais um ponto importante aqui. Virgínia não vive sozinha. Mãe de 3 crianças pequenas e gestora de uma equipe enorme. Ou seja, além da pressão externa, há uma sobrecarga emocional interna que é ainda mais intensa. Quantas vezes você já se pegou tentando ser tudo ao mesmo tempo? Profissional, presente, bonita, forte, animada, e no fim do dia, completamente esgotada. Virgínia representa essa mulher que carrega o mundo. E o problema é que, quanto mais ela acerta, mais ela precisa acertar. Quanto mais entrega, mais é cobrada.
A verdade é que não existe pausa real quando sua imagem é seu produto. E isso, com o tempo, cobra um preço. Um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. E que talvez ela mesma não tenha percebido quanto estava custando. Com tanta exposição, tanta cobrança e tanta entrega, fica uma pergunta inevitável: quem é a Virgínia fora das câmeras? Essa é uma dúvida que não atinge só ela. Talvez atinja você também. Já sentiu que está tão imersa nos papéis que precisa desempenhar, de filha, de mãe, de profissional, de amiga, que esqueceu quem você é de verdade? Virgínia vive esse dilema todos os dias. A imagem dela virou uma engrenagem. Ela é marca, é produto, é empresa, é conteúdo. E no meio disso tudo, a mulher real vai sendo apagada. Aos poucos. Em silêncio. Será que, quando ela se olha no espelho, ainda se reconhece? Ou só enxerga a personagem que o público criou? E o mais perigoso, quando a gente começa a viver para agradar os outros, a gente se perde. Se distancia da nossa essência. Se torna uma vitrine, bonita por fora, vazia por dentro. É possível ser feliz assim? E aí eu te pergunto, você já se sentiu assim também? Já viveu esse conflito de se adaptar tanto que acabou se desconectando de si? Fica comigo, porque a resposta disso vai te surpreender. E talvez te fazer repensar a forma como você também tem lidado com as expectativas à sua volta. Agora a gente precisa tocar em um ponto que pouca gente tem coragem de falar. A pressão que vem de dentro. Virgínia não é só uma influenciadora. Ela é mãe, empresária, uma figura pública com milhões de seguidores e com milhões de expectativas nas costas. Todo mundo quer algo dela. E todos esperam que ela dê conta. Que esteja sorridente nos stories. Que cuide das filhas com perfeição. Que seja presente, carismática, linda e produtiva. Mas quem é que dá conta de tudo isso, sem quebrar por dentro? A maternidade, apesar de ser uma das maiores alegrias da vida dela, também se tornou uma vitrine. Cada passo, cada escolha, cada reação, tudo vira julgamento. Tudo vira opinião. E com isso vem a culpa. A autocrítica. A sensação de que nunca é suficiente. Já se sentiu assim também? Já viveu essa sensação de estar sempre se cobrando, sempre tentando provar que é boa o bastante, mesmo quando ninguém te cobra diretamente? E dentro de casa, o cenário também exige. A própria dinâmica familiar virou conteúdo. Rotina que vira obrigação de entreter. É possível relaxar, de verdade, quando tudo precisa parecer perfeito. A verdade é que o sucesso da Virgínia não é fruto apenas de talento ou sorte. É fruto de uma entrega total, física, emocional e mental. Mas quanto mais ela entrega, mais ela precisa entregar. E nesse ciclo, o desgaste só cresce. No próximo bloco, a gente vai falar do momento em que tudo isso quase desabou. Quando o peso ficou grande demais. Quando a fachada ameaçou ruir, e pouca gente percebeu. Fica aqui comigo. O que vem a seguir é forte. E real. Por fora, tudo ainda parecia em ordem. Mas por dentro, o caos já estava instalado. Foi nesse momento que um fato mudou tudo. O fim do relacionamento com Zé Felipe. A separação pegou muita gente de surpresa. Afinal, para o público, eles eram um casal perfeito. Tinham filhos lindos, dividiam a vida online, os vídeos, os projetos, os memes. Parecia leve. Parecia forte. Mas não era. E foi aí que uma nova fase começou. Talvez a mais desafiadora de todas. Virgínia teve que continuar sorrindo, trabalhando, influenciando, criando conteúdo, mesmo com o coração machucado. Mesmo com a rotina desmoronando. Mesmo com o peso emocional da separação batendo de frente com a agenda lotada e o olhar constante do público. Você consegue imaginar como é viver um luto amoroso sob holofotes? Não dá para desligar. Não dá para se recolher. A internet não permite pausas longas. Os contratos não esperam. O algoritmo não entende tempo para si. E mesmo tentando manter a postura, foi possível ver os sinais. Olhares mais vazios. Postagens com menos brilho. Momentos de silêncio disfarçados com risadas mecânicas. Mas o público, ele cobra. Cobra explicações. Cobra posicionamento. Cobra a versão feliz que ele se acostumou a ver. E a pergunta que fica é: quem cuida da Virgínia quando a Virgínia precisa cuidar de todo mundo? Esse foi o ponto de ruptura. O ponto em que ela poderia ter desabado. E talvez tenha, longe das câmeras. No travesseiro. No carro. No banheiro. Entre uma gravação e outra.
A verdade é que esse lado ninguém mostra. Mas ele existe. E é real. Na última parte, a gente vai trazer tudo isso para uma reflexão poderosa. Sobre fama, sobre saúde mental e sobre nós mesmos. Vamos encerrar essa jornada com o peso que ela merece. Depois de tudo que a gente viu aqui, é impossível não se perguntar: será que vale a pena viver para agradar o mundo inteiro se, no fim, você perde a si mesmo? A história da Virgínia é muito mais do que uma biografia de uma influenciadora. É o espelho de uma geração inteira. Uma geração que aprendeu a performar, que posta sorrisos mesmo em dias de dor, que responde tudo com emoji, que se esconde por trás de filtros, mas que, por dentro, muitas vezes só queria poder dizer: hoje eu não estou bem. A gente romantiza o sucesso, a fama, os milhões de seguidores. Mas esquece que por trás disso tudo existe uma pessoa. Uma mulher real. Com medo. Com inseguranças. Com dias ruins. E talvez, olhando para Virgínia agora, a gente veja com mais clareza aquilo que não queria admitir sobre nós mesmos. Quantas vezes você já sentiu que precisava ser forte o tempo todo? Que não podia parar, não podia falhar, não podia decepcionar ninguém? Quantas vezes você já se cobrou por não ser perfeita? A lição aqui é simples, mas poderosa: ninguém é invencível. Nem mesmo quem parece ser. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também se conecta com essa história. Então eu te peço, de verdade, não vá embora sem deixar o seu like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que mais te tocou nesse vídeo. Porque esse canal só continua com você aqui. E mais do que nunca, a gente precisa falar sobre isso. Sobre o que está por trás das telas. Sobre saúde mental. Sobre humanidade. No fim das contas, somos todos um pouco Virgínia. E tá tudo bem, não estar bem o tempo todo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!